Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Ben Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudado nesse Shabat. Miquetes inicia com o famoso sonho do faraó sobre 7 vacas esqueléticas devorando 7 vacas gordas, seguido por 7 magras espigas de cereais devorando 7 espigas saudáveis. Quando seus conselheiros e necromantes foram incapazes de resolver adequadamente a intrigante charada, o faraó chamou Yosef, que havia estado na prisão por 12 anos, para interpretar seus sonhos. Acreditando seu poder de interpretação unicamente a Deus, Yosef diz a Faraó que, após viverem 7 anos de extraordinária abundância nas colheitas, o Egito seria assolado por 7 anos de uma escassez devastadora. Yosef aconselha o faraó a procurar um homem sábio para presidir a coleta e o armazenamento de grande quantidade de alimentos durante os anos de fartura. Impressionado pela brilhante interpretação, o faraó designa o próprio Yosef para ser o vice-rei do Egito, fazendo dele o segundo homem na hierarquia do país. A mulher de Yosef, Asnat, dá à luz 2 filhos, Menache e Efraim. E os anos de fartura e escassez acontece como Yosef havia predito, com a fome abatendo também a terra de Canaã. Os irmãos de Yosef vão ao Egito para comprar alimentos. Como não reconhecem seu renomado irmão, Yosef põe em ação um plano para determinar se eles se arrependeram totalmente pelo pecado de tê-lo vendido quase 20 anos atrás. Yosef age com indiferença e os acusa de serem espiões, mantendo Shimon como refém, enquanto o restante dos irmãos retorna com os alimentos para Canaã. Yosef, ainda não sendo reconhecido, conta-lhes que Shimon será libertado apenas quando retornarem ao Egito com o irmão mais novo. Relutante a princípio, mas confrontado pela escassez crescente, Yaakov finalmente concorda em permitir aos filhos que levem Benjamim com eles. Ao chegarem ao Egito, Yosef testa ainda mais os irmãos, tratando-os bem a todos, mas mostrando um grande favoritismo por Benjamim. Quando os irmãos finalmente voltam para casa com os baús repletos de cereais, Yosef esconde sua taça na sacola de Benjamim, e este é acusado de ter roubado o precioso objeto. A porção termina com a ameaça pendente de Benjamim. A porção termina com a ameaça pendente de que Benjamim será feito escravo do governante egípcio. Zait, essa Parashá tem alguns tópicos fantásticos que mexe com a estrutura, tanto de capacidade de gerenciamento familiar, empresarial, caráter, coisas ocultas, né, que acontecem que muitas vezes as pessoas pensam que nunca será manifesto, nunca será revelado, né? E de repente você dá de frente com o credor da situação, né? Coisa interessante. E você vê, Yosef, ele fez questão de acreditar ao Eterno, apenas e tão somente ao Eterno, de que a interpretação do sonho de Faraó não era dele, Yosef, mas apenas do Eterno. Baseado nessas coisas, a gente encontra a razão daquela expressão que se diz assim, o mundo é pequeno, né? É verdade. Os irmãos de Yosef jamais imaginavam que estariam diante daquele cidadão que eles lançaram no poço, lá, banharam as vestes dele no sangue de um animal e contaram para o seu pai que uma fera havia destroçado, havia matado. Né? O pai ficou tão triste que ele perdeu o dom da profecia.
Durante Exatamente. todos esses anos ele perdeu o dom da profecia. E aí a gente chega à conclusão que o período de tempo do trapaceiro, ele é muito pequeno, né? Ele é muito verdade, curto, né? Então, Mentira tem não pernas adianta, curtas. não adianta. A mentira Né? tem Ela pernas permanece só enquanto a verdade chega. Exatamente. E tudo E se estabelece. vem à tona, tudo é esclarecido. A verdade né? sempre se estabelece. A mentira ela pode ter um longo período de que ela vai se manter ali, as pessoas acreditando naquilo, mas um dia ela cai e a verdade se estabelece novamente, que foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Exatamente. Mas a gente tomando a essência, a alma, né, da moral, prática desta paraxá, nós começamos a encontrar aí elemento de como gerenciar, né, toda uma situação de vida, né, um projeto de vida baseado nas orientações que foram dadas por parte de Iosif ao faraó. Exato. Né? Quer dizer, estava em iminência diante do sonho do faraó um acontecimento dramático, desastroso para o Egito, né? Ele inconsciente de que isso iria acontecer. Mas por parte de Hashem existe uma providência tomada que os céus iriam causar uma reação e que precisava de uma ciência, de uma sabedoria para detectar onde estava a saída para aquela fome, para aquele período de dificuldade que não só o Egito, né, mas o mundo da época iria passar, iriam vivenciar. Você vê que coisa interessante. Tudo isso foi projeto do Eterno. Isso aí, tudo aconteceu através do Eterno, fazendo valer e fazendo entrar em atividade o seu próprio projeto. Porque tudo isso, ele determinou que fosse feito dessa forma para que nós, hoje, lendo Torá, estudando Torá, tenhamos a condição de entendermos aquilo que aconteceu naquela época e, principalmente, muito mais do que isso, entendermos como aquelas ações, aqueles comportamentos, aquelas maneiras de agir que aconteciam naquela época, como é que elas se refletem a nós. Esse projeto do Eterno foi feito para que isso fosse posto em Torá, para que nós recebêssemos os benefícios. Nós, que eu digo, são todas as gerações humanas que aconteceram depois daquele período e entraram em contato com Torá e conheceram Torá. Tudo isso foi colocado ali para nosso benefício. Eu digo benefício de mais de 3.000 anos, gerações que aconteceram em mais de 3.000 anos. E tudo isso foi posto a nós, foi nos dado pelo Eterno. Olha, o Eterno ama a nós de uma tal maneira, de uma maneira tão grande, que Ele faz esses projetos dele acontecerem para que nós tenhamos o benefício. Os projetos dele que hoje estão acontecendo, não tenha dúvida, daqui a 1.000 anos, eles vão também estar servindo de experiência, de valor, da mesma forma como aquilo que aconteceu há 1.000 anos atrás, com os nossos sábios, que eles escreveram, que eles postaram, que eles colocaram nos seus livros, nos seus compêndios, tudo aquilo está vindo também em nosso benefício, ou seja, tudo o que o Eterno faz é para o benefício do ser humano. Nós precisamos entender isso e termos a máxima gratidão, a maior gratidão possível e imaginável ao Eterno. Nós devemos, a cada dia que nós acordamos e abrimos os olhos, dizer graças, Eterno, mais um dia. É isso aí. E baseado no espelho dessa paraxá, nós encontramos o caminho em que todos nós devemos, a trajetória que nós devemos fazer. Né? Quando nós olhamos a nossa trajetória, a trajetória daquele que estão nos assistindo neste momento, né? A nossa trajetória é idêntica. Nós temos aqueles períodos de anos que nós nos preparamos, nós nos capacitamos e nós entramos no período da produção. O Egito estava num período de alta, de grande produção, né? Foi mostrado para o faraó que ali eles teriam um período em que a preparação da terra, o plantio, iria trazer como benefício uma produção gigantesca.
né? Representado pelas vacas gordas, enormes, pelas espigas gigantes, né? Com uma rentabilidade fora da média comum, da média normal. Então, nós, como pessoa, como indivíduos, nós temos esse período na vida. Tá? Tem aquele momento, você se preparou, você estudou, você aproveitou a matéria, você teve uma ótima formação, você entrou no mercado de trabalho, né? Você está fazendo ali a sua trajetória, é o momento da alta produção. E o que você tem que fazer neste momento? Exatamente. Nós não podemos entrar na onda da sociedade, que é uma onda consumista. Exatamente. Já imaginou se o Egito consumisse todo o que ele estava produzindo ali durante aqueles 7 anos? Né? Ia chegar no final dos 7 anos, quando entrasse no 8º ano, em que a produção começava a entrar no declínio, né? O Egito estava perdido. Foi a maturidade de Joseph. Exatamente. Que permitiu que o Egito não se destruísse ali. Ali estava apresentando um modelo, uma capacidade de gestão que iria trazer para o Egito e traz para qualquer indivíduo que usar isso como um espelho para a sua trajetória, um período de tranquilidade, embora do lado de fora, na sociedade, no mundo, esteja um período de escassez, de dificuldade. Mas para o Egito, que teria que se preparar baseado nas informações que o Iosif levou ao faraó, né, provando, né, com todo os exercícios práticos da coisa, né, dizendo, ó, é o seguinte, vai produzir-se muito, então o que precisa? Você precisa de potencializar-se em capacidade de estocagem. Quer dizer, armazenamento, você tem que construir novos celeiros, novos centros de preservação de tudo isso que está produzindo, tá? E nós levamos para a vida prática de cada indivíduo, tá? Se o indivíduo, no momento da idade dele, da fase dele de alta produção, ele tiver uma política de consumir e de gastar só o que ele tem necessidade, não fazer extravagância, ele for um indivíduo com uma política conservadora, né? Eu sei que sobra, eu conheço isso. Vai sobrar, ele vai conseguir fazer investimento, ele vai fazer uma reserva para o futuro e no momento da dificuldade em que todas as pessoas estão com a produção mínima, não é que ele está produzindo muito, é que ele tem estocado para que ele passe aquele período que é uma fase da vida de todo mundo, né? Então, o que nós teremos a dizer, né, para aqueles que estão participando conosco deste momento, né? Olhe para essa paraxá, use isso como um espelho, né, de trajetória. Tem uma política de uma gestão financeira baseada no conselho que Iosif deu para o faraó. Né? Esse conselho vale para nós também. No momento da bonança, da alta produção, seja regado, seja um indivíduo econômico, porque no momento da dificuldade você não vai passar dificuldade, porque você tem uma reserva. Isso é fundamental. Eu conheço países e, por exemplo, a pessoa não se aposenta pelo Estado. Não. A pessoa não tem medicamento pelo Estado. Não. O Estado ajuda no medicamento, no médico, enfim. Mas não existe, com o nosso INSS aqui, não existe isso lá. O que acontece é o seguinte, cada pessoa começa a trabalhar lá pelos 20, 25 anos e essa pessoa, ela é casada, tem seus filhos, e as escolas são muito acessíveis para todos. E essas pessoas, elas têm a obrigação de elas fazerem a sua aposentadoria. Essa que é interessante. A economia da casa, lá, ela é controlada pela esposa. A esposa pega o dinheiro que o marido ganha e guarda e investe e mantém ali para quando eles forem velhos, eles se aposentarem. O interessante é o seguinte, todo mundo precisa de uma diversão. Então, normalmente nas quintas-feiras,
a mulher deixa um dinheirinho lá, não é muito não. É o suficiente para a pessoa ir lá, bater um papo com os amigos, comer um churrasquinho, beber e tal, e se divertir. Então, essa é a diversão. É uma diversão muito barata e que mantém a reserva financeira da família. Isso que é interessante. Nós aqui no Brasil, aqui é muito diferente. Mas isso também não impede que nós façamos exatamente isso que Kefa acabou de dizer. De que nós tenhamos a condição de nos guardarmos, nos resguardarmos, guardarmos o nosso dinheiro, a nossa condição de economia, para que, no futuro, quando necessitarmos, tenhamos de onde tirar o nosso sustento. E o grande segredo, Zait, não é no volume da fortuna ou da quantidade de recursos que o indivíduo ganha, né? Mas é na gestão financeira que ele faz com aquilo que ele ganha. Se você tiver a política de gastar menos do que a sua receita, mês após mês, ano após ano, você vai entrando numa fase de uma condição confortável. Mas essa política tem que existir. Mas mudando de gestão financeira para o crime. Olhando para essa paraxá, o crime compensa, Zait? Não, de forma nenhuma. O crime ele é sempre descoberto. O crime ele é sempre descoberto e aquela vítima do crime, ela muitas vezes, ela precisa, quando o crime é feito por pessoas do seu relacionamento, pessoas que ela tem relacionamento afetivo, é preciso que essa pessoa se certifique de que houve um arrependimento, que aquela pessoa que cometeu aquele mal, ela tenha se arrependido daquilo, para que volte a possibilidade de que haja um relacionamento respeitoso, um relacionamento afetivo. E aqui nessa nossa paraxá nós vemos que realmente foi um mal muito grande, um mal terrível. Foi necessário que acontecesse. Mas de repente pode ter acontecido muitas coisas inconvenientes na nossa vida, mas chega aquele momento que nós temos que fazer um acerto de conta, nós temos que encarar a situação e resolvê-la, né? Como aconteceu ali entre Yosef e os seus irmãos. Tem coisas extraordinárias dentro dessa porção, né? E que temos certeza que a discussão na sua amplitude, né, destas coisas e de muitas outras vai ser discutida, vai ser comentada pelo mais competente Minyan. Exato. E que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Esse programa é transmitido pela Rádio Judaica Portuguesa direto de Belmonte, em Portugal. Seja um mantenedor da Casa dos Bene Anusim. Shalom. Shalom.